Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema bem interessante que eu ando recebendo muitas perguntas, por isso eu pensei em gravar para esclarecer melhor. Que é como eu posso interpretar o exame eletroforese de hemoglobina? Praticamente diariamente eu recebo perguntas, tanto em algum grupo que eu participo, como aqui no canal, sobre como que eu sei se meu filho tem um traço, se ele tem a falciforme, como que faz para entender. Então fica aí que eu vou explicar. Curta o vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal, que sempre eu tô trazendo conteúdo para vocês bem legal, tá bom? A eletroforese de hemoglobina e o teste do pezinho são os exames que são feitos para diagnosticar a doença falciforme. Então, já saibam que são esses nomes. O eletroforese de hemoglobina, que praticamente se utiliza na vida adulta, né? E o teste do pezinho para os recém-nascidos. Se não foi feito, né, no parto do seu filho, você pode ir ao posto de saúde e solicitar que seja feito esse exame para diagnosticar não só a doença falciforme, como outras doenças, que eu não lembro o nome agora, posso deixar escrito aqui, tá bom? Então é um exame muito importante, o teste do pezinho, já tem vídeo aqui no canal sobre ele. O teste do pezinho, né, na verdade, é feito logo após o nascimento do bebê. Só que também durante o seu pré-natal, você, né, a mãe ou o pai, os dois, o casal, pode fazer o eletroforese de hemoglobina para saber a probabilidade do filho ter a doença falciforme, que isso já é outra coisa, que daí o eletroforese de hemoglobina vai mostrar isso, e aí vocês vão ser orientados nessa questão de probabilidades genéticas. Eu tô com o meu eletroforese de hemoglobina aqui, vou mostrar para vocês. Esse eletroforese ele não é tão típico, eu já vi outros com gráfico, você pode pegar seu exame de diversas formas assim de apresentação, depende do laboratório que vai falar para você, que vai te fazer, né, o exame. Então eu só vou mostrar praticamente a lógica de como interpretar para a doença falciforme. É claro que existem diversas doenças na eletroforese relacionadas à hemoglobina, várias combinações. Como eu não sou hematologista, né, nem geneticista, eu vou explicar da forma com que eu entendo. Aqui no meu exame, vocês vão poder ver que tem a eletroforese qualitativa e quantitativa, né? A qualitativa basicamente é para diagnosticar. A minha deu hemoglobina fetal S nessa época. A gente também tem que entender que tem altos e baixos, depende de como o paciente está. Nesse momento eu tava, né, bem, graças a Deus. Então deu assim, como se eu tivesse aqui hemoglobina S e F, que é, né, estranho de dizer. E embaixo deu os outros resultados, que a gente pode ver. Hemoglobina A1 deu 0. Essa é a hemoglobina saudável, tipo, eu não tenho a hemoglobina A1, né, e a hemoglobina A2. A minha deu 2,8, que está dentro do normal nesse exame. A hemoglobina F, que é a fetal, e a S, que é a falciforme. Deu esse valor significativo de F fetal e a S. A fetal aqui no caso deu 12, porque a hidroxureia está mostrando que fez um efeito, e a S é a hemoglobina que eu tenho, que eu sou hemoglobina SS, doença falciforme SS. Então, no meu caso aqui, a fetal deu aumentada, por isso que quem diagnosticou colocou SF, mas a minha é SS. Então, com a F aumentada, no caso aqui, por conta da resposta da medicação, da hidroxureia. Porque, assim, a hemoglobina fetal, pra gente entender, ela é uma hemoglobina quando nós estamos no útero da nossa mãe, ela é intrauterina, então quando está se gerando a criança, essa é a hemoglobina que nós temos. A gente começa a produzir ela a partir do terceiro mês de gestação até 3 meses após, né, de nascido, ela vai ter essa produção e ela vai diminuindo. Existem pessoas que têm alterações genéticas que fazem com que você tenha uma hemoglobina fetal persistente. Para quem tem doença falciforme, isso é muito bom, porque ela te previne complicações da doença. Então, só que isso também não tem nada a ver só com a doença falciforme. Genética é uma coisa muito ampla, que assim, não dá para explicar. Cada um tem o seu, assim, né? Cada um é só um geneticista para explicar bem legal pra gente mesmo. Então, essa hemoglobina F, ela nos protege da polimerização das hemoglobinas S, que é praticamente dizendo só a aglomeração da hemoglobina S nos vasos sanguíneos. Então, ela protege a gente. Então, a gente, quanto mais alta nesse caso, melhor pra gente, quer dizer que a hidroxureia está fazendo efeito, ou tem pessoas que mesmo sem tomar hidroxureia já tem ela aumentada por conta dessa condição genética que ela já traz, né, do nascimento dela mesmo. Existem diversas hemoglobinas variantes. No caso aqui eu tô falando da S, que é o que eu tenho, né, mas existem a C, a D, a H, diversos tipos de hemoglobina mesmo, variantes. Então, o eletroforese de hemoglobina basicamente é para você ver essas hemoglobinas variantes e o que ela vai apresentar. Basicamente, a mais presente é a S.
E essa hemoglobina A1, que apareceu 0 no meu exame, né? Que a gente pode ver, hemoglobina A1, é porque a hemoglobina normal, né, saudável, não tem, infelizmente. Mas, assim, no eletroforese, muitos pais vêm com dúvida se apareceu hemoglobina A1, é porque seu filho tem um traço. Se ele tem hemoglobina saudável associada a S, a C, a D, é porque ele tem um traço falciforme que não traz doença. Agora, se não tem presença de hemoglobina A1, só hemoglobina S e F, isso quer dizer que ele tem a doença falciforme. Então, existem essas variações. E também tem a alteração da hemoglobina A2, que são alterações relacionadas à talassemia. Talassemia é minor, major, né? Então a gente tem essas alterações todas na eletroforese. Muitas pessoas acham que só com o hemograma dá para diagnosticar, não. No hemograma a gente vê anemia, né? Que é um efeito de tudo isso, né? Um sintoma de tudo isso, porque é essa determinação da eletroforese que vai mostrar como que o sangue nosso é produzido e como que isso se dá na circulação. Então, basicamente é essa questão, não tem muito segredo, você só vai ler lá a interpretação. Se tem hemoglobina A, saudável. E assim, sempre vocês têm que olhar no valor de referência, que esse valor de referência é basicamente para quem é perfeito, assim, digamos assim. A hemoglobina A1, ela tem que estar entre 94% e 98%, quer dizer que você é AA, que são as duas combinações da hemoglobina saudável e você não tem nada. Agora, se tiver, né, abaixo disso, se tiver a presença de uma hemoglobina alterada, né, que no caso seria S, seria o traço. Então, ou se você tiver igual no meu caso, que é a A1 zerada e as outras hemoglobinas variantes, você vai ver conforme se você tem um traço. Poderia ter uma outra hemoglobina aqui, hemoglobina C. Poderia ser SC. Aí seria traço falciforme, né, traço C e traço S. Aí seria doença falciforme, anemia falciforme. Da mesma forma, SS, SC. Aí as complicações entre elas vão sendo diferentes, assim, e o vídeo aqui é basicamente para ensinar a interpretar a eletroforese de hemoglobina. Então, basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvida, deixa aqui nos comentários. E tem paciente que vai responder melhor a ideia, outros não vão responder tão bem. Mas também tem os pacientes que têm essa hemoglobina F persistente desde o nascimento. Também acontece, às vezes me perguntam, nossa, a hemoglobina F dele tá alta, mesmo depois de 5, 6 meses. Por quê? É porque ele tem essa questão genética, essa condição, mas não vai trazer sintoma nenhum, e isso é tranquilo, essa hemoglobina é saudável. O que tem que ficar atento é a hemoglobina S, C, ali que você vai conseguir diferenciar se ela é traço ou doença, né? Sempre que tiver a presença da hemoglobina 1, seria o traço no caso. Então, e também tem vídeos aqui no canal já explicando sobre a probabilidade genética, que você também pode entender melhor sobre isso. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! A eletroforese de hemoglobina e o teste do pezinho são os exames que são feitos para diagnosticar a doença falciforme. Então, já saibam que são esses nomes. O eletroforese de hemoglobina, que praticamente se utiliza na vida adulta, né? E o teste do pezinho para os recém-nascidos. Se não foi feito, né, no parto do seu filho, você pode ir ao posto de saúde e solicitar que seja feito esse exame para diagnosticar não só a doença falciforme, como outras doenças, que eu não lembro o nome agora, posso deixar escrito aqui, tá bom? Então é um exame muito importante, teste do pezinho, já tem vídeo aqui no canal sobre ele. Eu tô com o meu eletroforese de hemoglobina aqui, vou mostrar pra vocês. Esse eletroforese, ele não é tão típico, eu já vi outros com gráfico, você pode pegar seu exame de diversas formas, assim, de apresentação, depende do laboratório que vai falar pra você, que vai te fazer, né, o exame. Então eu só vou mostrar praticamente a lógica de como interpretar para a doença falciforme. É claro que existem diversas doenças na eletroforese relacionadas à hemoglobina, várias combinações. Como eu não sou hematologista, né, nem geneticista, eu vou explicar da forma com que eu entendo. Aqui no meu exame, vocês vão poder ver que tem a eletroforese qualitativa e quantitativa, né? A qualitativa basicamente é para diagnosticar. A minha deu hemoglobina fetal S nessa época. A gente também tem que entender que tem altos e baixos, depende de como o paciente tá. Nesse momento eu tava, né, bem, graças a Deus. Então deu assim, como se eu tivesse aqui hemoglobina S e F, que é, né, estranho de dizer. E embaixo deu os outros resultados, que a gente pode ver. Hemoglobina A1 deu 0. Essa é a hemoglobina saudável, tipo, eu não tenho a hemoglobina A1, né, e a hemoglobina A2.
A minha deu 2,8, que está dentro do normal nesse exame. A hemoglobina F, que é a fetal, e a S, que é a falciforme. Deu esse valor significativo de F fetal e a S. A fetal aqui no caso deu 12, porque a hidroxureia está mostrando que fez um efeito, e a S é a hemoglobina que eu tenho, que eu sou hemoglobina SS, doença falciforme SS. Então, no meu caso aqui, a fetal deu aumentada, por isso que quem diagnosticou colocou SF, mas a minha é SS. Então, com a F aumentada, no caso aqui, por conta da resposta da medicação, da hidroxureia. Porque, assim, a hemoglobina fetal, pra gente entender, ela é uma hemoglobina quando nós estamos no útero da nossa mãe, ela é intrauterina, então quando está se gerando a criança, essa é a hemoglobina que nós temos. A gente começa a produzir ela a partir do 3º mês de gestação até 3 meses após, né, de nascido, ela vai ter essa produção e ela vai diminuindo. Existem pessoas que têm alterações genéticas que fazem com que você tenha uma hemoglobina fetal persistente. Para quem tem doença falciforme, isso é muito bom, porque ela te previne complicações da doença. Então, só que isso também não tem nada a ver só com a doença falciforme. Genética é uma coisa muito ampla, que assim, não dá para explicar. Cada um tem o seu, assim, né? Cada um é só um geneticista para explicar bem legal pra gente mesmo. Então, essa hemoglobina F, ela nos protege da polimerização das hemoglobinas S, que é praticamente dizendo só a aglomeração da hemoglobina S nos vasos sanguíneos. Então, ela protege a gente. Então, a gente, quanto mais alta nesse caso, melhor pra gente, quer dizer que a hidroxureia está fazendo efeito, ou tem pessoas que mesmo sem tomar hidroxureia já tem ela aumentada por conta dessa condição genética que ela já traz, né, do nascimento dela mesmo. Existem diversas hemoglobinas variantes. No caso aqui eu tô falando da S, que é o que eu tenho, né, mas existem a C, a D, a H, diversos tipos de hemoglobina mesmo, variantes. Então, o eletroforese de hemoglobina basicamente é para você ver essas hemoglobinas variantes e o que ela vai apresentar. Basicamente, a mais presente é a S. E essa hemoglobina A1, que apareceu 0 no meu exame, né, que a gente pode ver, hemoglobina A1, é porque a hemoglobina normal, né, saudável, eu não tenho, infelizmente. Mas, assim, no eletroforese, muitos pais vêm com dúvida se apareceu hemoglobina A1, é porque seu filho tem um traço. Se ele tem hemoglobina saudável associada a S, a C, a D, é porque ele tem um traço falciforme que não traz doença. Agora, se não tem presença de hemoglobina A1, só hemoglobina S e F, isso quer dizer que ele tem a doença falciforme. Então, existem essas variações. E também tem a alteração da hemoglobina A2, que são alterações relacionadas à talassemia. Talassemia é minor, major, né? Então a gente tem essas alterações todas na eletroforese. Muitas pessoas acham que só com o hemograma dá para diagnosticar, não. No hemograma a gente vê anemia, né? Que é um efeito de tudo isso, né? É um sintoma de tudo isso, porque é essa determinação da eletroforese que vai mostrar como que o sangue nosso é produzido e como que isso se dá na circulação. Então, basicamente é essa questão, não tem muito segredo, você só vai ler lá a interpretação. Se tem hemoglobina A, saudável. E assim, sempre vocês têm que olhar no valor de referência, que esse valor de referência é basicamente para quem é perfeito, assim, digamos assim. A hemoglobina A1, ela tem que estar entre 94% e 98%, quer dizer que você é AA, que são as duas combinações da hemoglobina saudável e você não tem nada. Agora, se tiver, né, abaixo disso, se tiver a presença de uma hemoglobina alterada, né, que no caso seria S, seria o traço. Então, ou se você tiver igual no meu caso, que é a A1 zerada, e as outras hemoglobinas variantes, você vai ver conforme se você tem um traço. Poderia ter uma outra hemoglobina aqui, hemoglobina C. Poderia ser SC. Aí seria traço falciforme, né, traço C e traço S. Aí seria doença falciforme, anemia falciforme. Da mesma forma, SS, SC. Aí as complicações entre elas vão sendo diferentes, assim, e o vídeo aqui é basicamente para ensinar a interpretar a eletroforese de hemoglobina. Então, basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvida, deixe aqui nos comentários. E tem paciente que vai responder melhor a ideia, outros não vão responder tão bem. Mas também tem os pacientes que têm essa hemoglobina F persistente desde o nascimento. Também acontece, às vezes me perguntam, nossa, a hemoglobina F dele tá alta, mesmo depois de 5, 6 meses. Por quê? É porque ele tem essa questão genética, essa condição, mas não vai trazer sintoma nenhum, e isso é tranquilo, essa hemoglobina é saudável. O que tem que ficar atento é a hemoglobina S, C, ali que você vai conseguir diferenciar se ela é traço
ou doença, né? Sempre que tiver a presença da hemoglobina A1, seria o traço no caso. Então, e também tem vídeos aqui no canal já explicando sobre a probabilidade genética, que você também pode entender melhor sobre isso. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!